E vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus para que nos ilumine. Abra nossa mente, nossa inteligência, e a gente deixa guiar pelo Espírito Santo e entender aquilo que Deus está querendo hoje se comunicar através da maravilha dessa palavra que Ele nos brinda hoje. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, hoje a gente tem uma cena na primeira leitura maravilhosa, maravilhosa. A ação do Espírito Santo, a abertura do Evangelho aos povos pagãos e a alegria, os efeitos, os frutos que isso está gerando na vida das pessoas. Era a época depois da morte de Estevão, perseguição para todo lado. O Império Romano veio com tudo, através do general Tito, enfim, devastando toda a Palestina, toda ali, a Terra Santa. E muitos judeus se dispersaram. E os cristãos também. E se espalharam porque não se podia ficar ali, perigo de morte. Então se espalharam, né? E foram grande parte, inclusive Pedro, né? Lá para Antioquia. Antioquia, né? Aquela região aqui cita outras cidades, enfim, mas Antioquia, né? Antioquia do universo grego, helênico, enfim, Antíoco, né? E era a terceira maior cidade do Império Romano. O Império Romano que ia conquistando Roma, Alexandria no Egito e Antioquia, a terceira maior cidade. E lá nessa grande cidade, né, o Evangelho era anunciado, as pessoas aderindo ao projeto de Cristo, aceitando a pregação de Barnabé, a ponto de essa notícia ter chegado a Jerusalém, e Barnabé vai até lá, vendo toda essa movimentação, essa maravilha de uma comunidade viva, de uma comunidade que anuncia, que vive o Evangelho, e ali pela primeira vez são chamados lá em Antioquia de cristãos, esse nome, essa honra, esse título, ali em Antioquia, né? E eles, apesar de toda esta situação, muitas vezes de perseguição do Império Romano, ali vivendo essa alegria do Evangelho. Não era uma dificuldade, não era uma situação adversa que ia impedir deles anunciarem esta boa nova de Cristo. E a gente viu que as maravilhas, que os milagres que aconteciam, as bênçãos que aconteciam, por causa dessa pregação, por causa dessa presença. Aproveitar as oportunidades. Aproveitar as oportunidades. O Evangelho de hoje, minha gente, tem uma frase que vai falar justamente sobre esta realidade. Porque as minhas ovelhas escutam a minha voz. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Já os opositores de Jesus, fala-nos abertamente, não nos deixe dúvida, você é o Messias. Poxa, olha as obras que estão acontecendo, olha as graças que estão sendo realizadas. Vocês só não conseguem perceber, e aí que está a frase, vocês não conseguem perceber porque vocês não são das minhas ovelhas. Existe uma coisa, minha gente, que a gente tem que ficar muito atento, que é aquilo que prende a alma, aquilo que toca na alma, aquilo que alimenta a alma, que é o essencial, aquilo que toca a alma para a nossa salvação, e aquilo que é só um mero sentimento religioso. Às vezes a gente confunde um mero sentimento religioso com aquilo que de fato é conversão, com aquilo que de fato é essência na vida religiosa, na vida cristã. Então a gente não pode ter somente um sentimento religioso. Eu gosto de Deus, eu gosto das coisas de Deus, e ficar só no sentimento religioso. Eu tenho essa ou aquela prática religiosa, então eu cumpro. Mas sentimento religioso é a casca. Sentimento religioso é a casca. Eu tenho que ver como é que está lá na minha alma. Como é que o Evangelho está entrando na minha vida, na minha essência, na minha alma. As minhas ovelhas escutam a minha voz.
Esses não escutam porque não são minhas ovelhas. E talvez essa palavra chegue para cada um de nós. Não sois das minhas ovelhas. Temos um sentimento religioso. Esse sentimento religioso, cuidado, hein? É um sentimento religioso que até nos prende. Até faz com que de vez em quando eu saia de casa e participo de algo. Mas é só um sentimento religioso. Não é identidade, não é essência, não é carisma. É um sentimento religioso. E isso vem e vai embora rápido. Quando o evangelho não está na alma, eu tenho que ser uma ovelha de verdade. Uma ovelha de verdade. Porque senão eu posso gostar de tal coisa, eu posso criar um devocionismo, um sentimento religioso, mas não me converter, não mudar de vida, não abandonar os pecados, principalmente os pecados mortais. Se eu não abandonar, não me converter, não me arrepender, não escutar a voz do bom pastor, que desde domingo a gente está ouvindo e a gente vai ouvir o bom pastor. Se eu não me converter, eu continuo com um sentimento religioso. Eu venho à missa, eu até comungo, mas a minha alma está em estado mortal. A minha alma está em estado mortal. E não adianta disfarçar com um sentimento religioso. Isso é casca, isso é superficial. Ou a gente muda a vida, ou a gente muda e se converte de verdade para ser uma ovelha do Senhor. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Vocês não são da minha ovelha, vocês não são minhas ovelhas, vai dizer Jesus. Por isso que vocês precisam de coisas. Vocês não são minhas ovelhas. Então, meus amados, minhas amadas, hoje, e a gente vê a história linda de Nossa Senhora de Fátima, as aparições, os pedidos que ela faz, se convertam, no final meu coração triunfará, se convertam, mudem de vida, rezem de verdade o Santo Rosário. É um pedido de conversão, entregue a sua vida. Olha a imagem que aqueles coitadinhos lá viram do inferno. Se nós pudéssemos, ver essa imagem, Deus me livre, essa imagem do inferno, meu Deus do céu. Só que isso, deixa eu dizer uma coisa para vocês que é importante a gente perceber aqui, essa palavra está dizendo forte para mim hoje. Ou seja, vocês não são minhas ovelhas. Quando é que a gente não é ovelha? Quando a gente só tem um sentimento de religioso. Sentimento religioso não salva ninguém, minha gente. Ou a gente se converte, ou a gente se torna discípulo, ou a gente entrega a alma para Deus e procura se converter, que foi a mensagem de Fátima. Que não é só, eu amo Nossa Senhora de Fátima, é a minha devoçãozinha, a minha devoção de coração. Ah, é? E o que ela está dizendo? O que essas aparições me dizem? O que esses lembretes de Nossa Senhora me dizem enquanto eu estou vivo? Enquanto eu estou marchando? Muda, se arrependa, se converta. Olha a tua conduta, olha a tua conduta. Não basta só ter um sentimento religioso. Cristo quer conversão do coração. Cristo quer conversão do coração. E o recado de Fátima é atualíssimo. Atualíssimo. Ou vocês se convertem, isso é um recado para cada um de nós, ou a gente se arrepende, ou a gente se converte, ou a gente se esforça por entrar pela porta estreita. A gente busca arrumar a nossa alma, porque quando a gente morrer, deixa eu terminar com isso. Quando a gente morrer, a nossa alma vai se separar do corpo. E ali, a gente vai ver o quanto que nossa alma amou a Deus, ou quanto que nossa alma odiou a Deus. Ah, mas eu tinha um sentimento religioso. Não basta. Não basta. Não basta.
é preciso ouvir a minha voz, a voz do pastor. Porque as minhas ovelhas escutam a minha voz. Vocês não são minhas ovelhas. Imagine se Cristo dissesse isso para cada um de nós hoje: vocês não são minhas ovelhas. Mas eu tenho um sentimento, não basta. Não basta. Então, meus amados, minhas amadas, as leituras de hoje são para nós um convite forte, associando tudo isso com a festa de hoje, Nossa Senhora de Fátima. É um convite, é um apelo. A primeira comunidade, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos falava dessa beleza, dessa alegria, de uma comunidade que aderia a Cristo, que propagava o Evangelho, que vivia o Evangelho, eram chamados de cristãos. E aí que a gente volta à pergunta, nós somos aqui, se eu perguntar para levantar a mão, quem é cristão aqui, levante a mão, todo mundo vai levantar. Mas você é cristão de dar a vida? Você é cristão de dar um bom testemunho? Onde você mora, onde nós moramos, com quem a gente se encontra, onde você trabalha, você dá um testemunho, lá sabem que você é cristão? Ou você concorda com tudo que o mundo oferece? Ou você se deixa contaminar com tudo aquilo que o mundo oferece? Então essa palavra é para nós, é para cada um de nós hoje. Eu sou cristão. Eu sou cristão. Se eu sou cristão, não é só ter um sentimentozinho religioso, é ser cristão de verdade, capaz de dar a vida, de renunciar, de amar, de perdoar, de ser ovelha. Porque o próprio Cristo vai dizer em outra ocasião, não é aquele, Mateus 7, não é aquele que diz Senhor, Senhor, não é aquele só que diz Senhor, Senhor que entrará, não. Não é aquele, Senhor, mas estamos contigo, nós até íamos, etc. Não vos conheço. Não vos conheço. Ou a gente se arrepende, ou a gente leva a sério essas oportunidades que a gente tem de celebrar nossa fé, através dessas aparições, desses momentos fortes de nossa fé, de nossa liturgia, que é uma aparição de Nossa Senhora de Fátima, um dos maiores acontecimentos da história da humanidade, Nossa Senhora de Fátima, ou a gente leva a sério, não simplesmente, vou mandar um beijinho para a senhora. Preste atenção no que ela disse, preste atenção no que ela veio fazer, preste atenção no que ela veio nos alertar, preste atenção. Não fique com um devocionismo simplesmente superficial, um sentimentozinho religioso. Preste atenção na mensagem. Preste atenção na mensagem. Vocês estão duvidando porque vocês não são minhas ovelhas. E se não são minhas ovelhas, não vão escutar minha voz. E se não vão escutar minha voz, não vão me conhecer. E se não me conhecerem, não vão me seguir. Então que fique esse alerta para cada um de nós. Alerta do amor. Alerta da misericórdia. Alerta da graça de Deus. Para escutarmos a voz do Senhor. Para sermos ovelhas de verdade. E não só termos um sentimentozinho religioso para virmos de vez em quando. E de vez em quando, se a gente não rezar todo dia. Se a gente não fizer um trabalho de sacrifício, de oração, de entrega, de renúncia, por causa de um bem maior, a gente vai ficando para trás, minha gente. A gente vai ficando para trás na história da nossa fé, da nossa espiritualidade. A gente vai ficando para trás. E quem fica para trás não sobe. Não sobe. E nós somos, conforme diz o Frei Clodovis, nós somos uma igreja em subida. É para lá que a gente tem que ir. É para lá que a gente tem que ir. Para subir. Preocupar com a nossa salvação, sim. Mas temos uma cota de levar os outros comigo. Para Deus. Amém. Amém. Amém.